Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele tem nos concedido, um dia de paz, um dia em que a misericórdia do Senhor se renovou novamente, porque a palavra diz isso. Ela diz que é causa da gente não ser consumido pela santidade do Senhor, a causa da gente não ser destruído pela santidade dEle, porque somos todos pecadores. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então louvado seja o nome do Senhor por isso, por mais um dia, e Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus aqui para compartilhar com vocês. Nos dias de hoje, é comum a gente ver dentro de igrejas, dentro dos templos, nos altares da igreja, uma réplica da Arca da Aliança. Muitas igrejas fazem réplicas menores e distribuem para o povo, vendem para o povo e dizem que ao entrar essa réplica da arca, essa miniatura dentro da casa, dentro de casa, as pessoas vão ter prosperidade, felicidade, a bênção do Senhor vai estar sobre a vida deles. E eles vão para o texto da palavra de Deus no Velho Testamento, que diz que quando a Arca da Aliança entrou na casa de Obed-Edom, a presença do Senhor estava lá e por isso a bênção do Senhor estava dentro da casa dele, através da Arca da Aliança. E isso realmente era verdade, porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença do Senhor. E como ela estava dentro da casa desse homem, então a presença do Senhor estava lá. Então havia realmente a bênção do Senhor dentro daquele lar. Mas nos dias de hoje, será que isso é necessário? Será que a gente precisa fazer uma arca, uma réplica da Arca da Aliança, para levar para o nosso lar? Será que é necessário fazer como os líderes aí têm feito, os pastores, fazendo réplicas da Arca da Aliança, colocando em cima do altar? Será que isso é realmente necessário? Então a gente vai aprender isso aqui dentro da Palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu entro na Tua presença, Senhor, para Te pedir que fale através de mim. Eu não tenho nada para falar para eles, mas o Senhor tem. Então fala, meu Deus. Fala através da Tua Palavra com cada um de nós, porque eu também preciso ouvir a Tua Palavra. No momento em que eu estiver falando, eu também estou ouvindo. E eu não quero me ouvir, eu quero ouvir o Senhor. Eles querem ouvir o Senhor. Eles querem ouvir o Teu Evangelho, a Tua Palavra genuína, Senhor. Então fala através da Tua Palavra, que venha diminuir, desaparecer e que venha aparecer o Senhor. E não me deixe, Senhor, tocar na Tua glória, na Tua honra, porque toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, Senhor. Só a Ti. Então fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, através da Tua Palavra. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Êxodo capítulo 25, do verso 10 ao 16. Êxodo 25, capítulo 25, do versículo 10 ao 16. Que a santa e poderosa palavra do Senhor, ela diz: Também fará uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e de 1 côvado e meio de largura, e de 1 côvado e meio de altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundidas para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Verso 15. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela.
Verso 16: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então aqui o Senhor lhe está dando as medidas da Arca da Aliança. Ele manda Moisés fazer uma Arca da Aliança e ele dá as medidas, as proporções exatas dessa arca, e ele fala para Moisés que vai colocar dentro da arca, para colocar dentro da arca as tábuas dos testemunhos. O que tinha dentro da Arca da Aliança? As 2 tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o pote de ouro com maná. A arca simbolizava a presença do Senhor. A arca ela ficava dentro do tabernáculo. O Senhor Deus ele manda Moisés fazer um tabernáculo, ele dá a planta do tabernáculo, tudo que se precisa ser utilizado dentro do tabernáculo, Deus ele dá a planta, um modelo para Moisés. E o tabernáculo ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha o pátio, a área externa, ele tinha a tenda, e dentro dessa tenda tinha uma divisão, uma cortina que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos. Ou seja, tinha o santo lugar e o santo dos santos, que ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. Esse era o tabernáculo que ficava no meio do povo de Israel. A igreja deles era o tabernáculo. Ficava no meio das 12 tribos. Era desmontável, era uma tenda desmontável, e à medida que o povo se locomovia, o povo estava no deserto caminhando depois da saída do Egito para a terra prometida de Canaã, e quando o povo parava, o tabernáculo era montado no meio do povo. Quando o povo se levantava para sair e caminhar novamente, o tabernáculo era desmontável e a arca ficava dentro do tabernáculo, no lugar santo dos santos. Simbolizava a presença do Senhor. Deus que mandou Moisés fazer isso. Foi da vontade de Deus. Somente para o Antigo Testamento. Mas por que esses homens eles fazem isso nos dias de hoje? Será que realmente se deve fazer, não deve fazer? A palavra de Deus ela cita no Antigo Testamento a construção da Arca da Aliança, ela fala sobre a Arca da Aliança, mas por causa da desobediência do povo, porque o povo foi desobediente, cometeu idolatria, feitiçaria, muitos pecados, provocaram a ira do Senhor, desobedeceram a palavra de Deus. Então Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos inimigos e eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor envia suas tropas, seu general, muitos morrem à espada, e os que sobram eles levam cativos. E entre esses cativos que eles levam para a Babilônia está Daniel, o profeta Daniel e seus amigos. Muito bem. Desse ponto em diante do Antigo Testamento, não se ouve mais falar da Arca da Aliança do Senhor. A arca misteriosamente desaparece da Bíblia Sagrada. Então vamos ler comigo em 2 Crônicas, capítulo 36, dos 17 ao 20. 2 Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 17 ao 20. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os jovens, seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade dos seus jovens, das suas donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. A todos os deu nas suas mãos. Ou seja, Deus deu nas mãos dos inimigos o povo de Israel por causa da desobediência. Verso 18. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e os seus príncipes, todo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus
e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Verso 20. Os que escaparam da espada, a estes levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, Jerusalém foi destruída por causa do seu pecado, entregado na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele destrói o templo, queima o templo, derruba os muros, mata muitas pessoas à espada e o povo que resta ele leva cativo. Desse ponto em diante você não ouve mais falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela desaparece da história bíblica e reaparece no livro de Apocalipse. Então vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então, no Velho Testamento, a partir do momento que o povo é levado cativo, Jerusalém é destruído pelo rei da Babilônia, levado cativo para a Babilônia, desse momento em diante não se ouve mais falar da Arca da Aliança e ela volta a ser mencionada somente no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 19, no céu. A Arca da Aliança, ela está no céu. Muito bem. E por que então hoje a gente vê muita réplica da Arca da Aliança? Será que tem alguma referência bíblica que manda se fazer outra Arca da Aliança? Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que não tem. Não tem referência nenhuma bíblica, não tem ensinamento bíblico, doutrina bíblica nenhuma, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que manda novamente o povo de Israel fazer a Arca da Aliança. Se você for parar para observar e ler o livro de Esdras e Neemias, que voltaram do cativeiro da Babilônia para reconstruir o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém, não tem texto nenhum que menciona que eles voltaram a fazer uma nova Arca da Aliança, porque não existia mais a Arca da Aliança. Mas por que esses homens eles fazem isso? Só tem uma resposta: para enganar a mim e enganar você. Para ganhar dinheiro em cima dessa prática, dessa falsa doutrina. Porque se fosse da vontade de Deus que se fizesse outra Arca da Aliança, com certeza isso estaria registrado no livro de Esdras e Neemias. Porque eles voltaram para reconstruir o templo de Jerusalém e os muros de Jerusalém. E ali você não encontra nenhum texto, versículo bíblico mencionando a Arca da Aliança, que ela foi reconstruída ou refeita, ou apareceu novamente. Vá comigo em nome de Jesus em Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Por que a gente está falando sobre isso, estudando sobre isso? Porque é muito comum a gente ver isso nos dias de hoje e a gente pode até se perguntar: será que realmente a palavra de Deus ela manda a gente fazer isso? Será que Jesus, que Deus, se agrada disso que estão fazendo? Não tem nada demais? Deve-se fazer uma Arca da Aliança ou não? A palavra de Deus ela tem resposta para tudo, para mim e para você. Basta a gente estudar a santa palavra de Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Sucederá que, quando... Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Sucederá que, quando vos multiplicares e vos tornares fecundos na terra, então diz o Senhor, quem está falando é o Senhor através da boca de Jeremias, nunca mais se exclamará: a Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta,
e não se fará outra. Olha o que a palavra de Deus está falando. Ela está dizendo aqui que o povo não vai mais se lembrar, não vai ter lembrança dela, nem sentirão falta da Arca da Aliança e nem se fará outra. A Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença do Senhor. No Novo Testamento, a presença do Senhor era o Senhor Jesus aqui na terra, quando se encarnou e ficou por 33 anos aqui na terra. Era a presença do Senhor através de Jesus Cristo na terra. Hoje a presença do Senhor, ela se faz presente na minha vida e na sua vida através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é necessário a gente fazer mais a Arca da Aliança, porque o próprio Deus aqui está dizendo através de Jeremias: sucederá quando vos multiplicares e tornares fecundos na terra, então diz o Senhor. Quem está falando é o Senhor. Nunca mais se exclamará, nunca mais alguém vai falar isso. A Arca da Aliança do Senhor não virá à mente. Está falando aqui, não virá à mente. Então, não se deve nem fazer uma réplica da Arca da Aliança como um adorno, como um enfeite, como um objeto decorativo para ficar em cima de um altar. Porque está falando aqui, ó, e não lhe virá à mente. Quando você olha para a Arca da Aliança, você lembra dela. Vem à sua mente que ela simbolizava a presença do Senhor no Antigo Testamento, mas a palavra está falando, ó, não lhe virá à mente. Não se lembrarão dela, não é nem para se lembrar. Nem sentirão falta dela. E não se fará outra. Deus fala, não se fará outra. Deus fala que não é para fazer. Mas por que esses homens fazem então? Por que eles fazem se a palavra de Deus está falando para não se fazer outra? Por que eles colocam em cima do altar de uma igreja uma réplica da Arca da Aliança? Por que eles fazem miniaturas e dizem para as pessoas que elas devem levar para casa para a presença do Senhor? Entrar na casa da pessoa. Para enganar a mim e a você. Para enganar as pessoas. Isso é um falso ensino, uma falsa doutrina. A palavra de Deus ela não apoia isso. Isso é doutrina de homens, doutrina do coração do homem, do coração enganoso do homem. Sucederá que, quando vos multiplicares e vos tornares fecundos na terra, então diz o Senhor, é o Senhor que está falando, nunca mais se exclamará, nunca mais se dirá, a Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, a palavra está dizendo, não deve vir nem à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. A palavra está dizendo que não vai se sentir falta, nem farão outra. Por quê? Porque a presença de Deus, que no Antigo Testamento se fazia presente através da Arca da Aliança, hoje a presença de Deus ela se faz presente na minha e na sua vida através do Espírito Santo do Senhor. O reino de Deus está em você. Quem habita no reino de Deus é o Rei Jesus, através do Espírito Santo. A presença do Senhor na sua e na minha vida é através do Espírito Santo de Deus. A palavra é bem clara em dizer que não se fará outra. Isso é uma falsa doutrina, um falso ensino. Então, quando você vê uma Arca da Aliança dentro de um templo, na casa de alguém, isso é uma falsa doutrina, isso é uma heresia. A palavra de Deus ela não manda fazer isso. Jesus não ensinou a fazer isso, os apóstolos não ensinaram a fazer isso. Isso é uma falsa doutrina. E até no Antigo Testamento, onde a gente acabou de ler aqui, Jeremias capítulo 3, versículo 16. Jeremias 3,16. A palavra diz para a gente não fazer outra. Sucederá que, quando vos multiplicares e vos se tornares fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. A palavra é bem clara, não se fará outra. Quando um líder religioso
Quando ele faz uma réplica da Arca da Aliança do Senhor, ele está em desobediência à palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus ela está dizendo para não fazer outra, então se eu faço, eu estou desobedecendo o que está escrito aqui. A presença do Senhor nos nossos dias, ela se faz presente na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ver isso agora em nome de Jesus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Os fariseus perguntaram ao Senhor: Senhor, o reino de Deus vem com aparência visível? Quando vai vir o reino de Deus? Jesus respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está falando que o reino de Deus está dentro de mim e de você. O reino. E quem habita dentro desse reino? Um rei. O Rei Jesus. E como que ele habita? Através do Espírito Santo de Deus. Então a presença do Senhor ela se faz presente na nossa vida, não através de uma arca, como acontecia no Antigo Testamento. Aquilo foi para aquela época. Ela se faz presente na nossa vida. A presença do Senhor se faz presente na nossa vida através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Essa é a presença do Senhor nos dias de hoje. Essa história de fazer arca de aliança é falsa doutrina, é heresia, é mentira. Porque a própria palavra de Deus ela condena, ela proíbe se fazer outra arca da aliança. Hoje a presença do Senhor na nossa vida se faz real através do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus na nossa vida é o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Que o Senhor possa falar mais o coração de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. A palavra de Deus ela tem resposta para tudo que a gente precisa saber. Se você tem alguma dúvida, vá para a palavra de Deus. Sempre vá para a palavra de Deus. Confira na palavra de Deus. Para você não errar, para você não ser enganado, para você não ser iludido. Não se esqueça que a palavra de Deus diz que, se possível, enganaria até os próprios eleitos, sugerindo falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Mas existe um jeito da gente não ser enganado, conferindo na palavra de Deus, buscando a orientação da palavra de Deus. O melhor conselho que eu e você podemos ter é na palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Fique sempre com a palavra de Deus, meu irmão. Fique sempre com a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então fique sempre com a palavra de Deus para você não ser enganado. Que Deus possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela instrução da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que hoje a presença do Senhor, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a presença de Deus. A gente não precisa de uma arca, a gente não precisa de um objeto para ter a Tua presença, Senhor. A Tua presença é o Teu Espírito que o Senhor enviou, meu Pai, para viver dentro de cada um de nós, aqueles que creem na Tua palavra, aqueles que receberam o Senhor como Salvador, aqueles que vivem para Te servir. Essa é a presença do Senhor, o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Não precisamos de uma arca, não precisamos de um objeto para sentir a Tua presença. Precisamos do Teu Espírito na nossa vida, precisamos somente do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo, Pai, que o Senhor possa nos revestir cada dia mais com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com o Teu poder, com a Tua unção. Abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que ela possa produzir o resultado que o Senhor quer na vida de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor possa trazer a libertação através da Tua palavra. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tua palavra é que liberta, e a Tua palavra ela ensina que a gente não deve ter uma outra arca da aliança. Que
que a gente não deve possuir dentro do nosso lar, nem como enfeite, a gente não deve nem lembrar, nem fazer outra, Pai. Porque a Tua presença, a Tua santa presença, ela está em nós através do Espírito Santo de Deus, não através de uma arca, mas através do Teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela luz da Tua palavra, pelo entendimento da Tua palavra. Abençoa cada um deles. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.